E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia a você aí que acompanha a nossa aula aqui no canal da Matemática Mansur. Galera, aqui é a professora Ana, manezinha da ilha que mora em Curitiba. Estou aí com vocês para mais uma aula. Hoje a gente traz o conceito de derivadas. Vamos conversar aí uma introdução ao tema. Pessoal, sempre que a gente fala em derivada, cadê? Aqui. Derivada e integral, certo? A gente faz uso de uma tabelinha. Aqui eu cortei, né? Só tem a parte de derivadas, ó. Mas ela é uma tabela completa. Tem as derivadas, tem as integrais, tem entidades trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente. E se você digitar na internet, né? Tabela de derivadas e integrais, vai aparecer para você. Muitas vezes também, dependendo da bibliografia que você tenha em mãos, ele vem ali no livro de cálculo diferencial e integral. Beleza, galera? O que acontece? A gente faz uso dessas tabelas para resolução. Claro que depois de tanto você fazer, algumas delas se repetem tanto na disciplina que vai ser já automático, mas até mesmo em questões avaliativas você tem uso dessa tabelinha. Certo, gente? Na aula de hoje eu grifei essa primeira, que é a única que a gente vai fazer uso para a gente bem devagar, que é o que aparece aí, vamos dizer, 90% dos nossos exercícios, tá? Eles trazem esse conceito. Então, olha só. Ana, por que está usando Y e U? Por que não está utilizando Y e X, A e B, T, Z, sei lá? Porque a gente precisa seguir um padrão, gente. O que você tem que interpretar matematicamente quando vê isso aqui? Nós temos uma função de Y, certo? Y é igual a U elevado na N, ou seja, nós temos uma função onde uma dada letra, né, uma dada incógnita, quando a gente tem uma incógnita em matemática, incógnita pode ser qualquer letra, porque ela apenas simboliza um valor numérico que até então é desconhecido a nós, tá? Então, nós temos uma incógnita elevado a um expoente, certo? Se nós queremos saber a derivada da função y, a gente simboliza com o apóstrofo. Então, y', ou seja, a derivada da função de y vai ser n, ó, o meu expoente ele cai, tá? Isso é uma regra que você vai aplicar. Ele vem aqui para frente, você vai repetir a sua letra, a sua incógnita, seja quem for ela, e o seu expoente novo vai ser subtraído de 1. Vamos aplicar para ficar mais fácil. Por exemplo, nós temos a função de y igual a x na 4. Por essa nossa regrinha, se nós quisermos saber a derivada da função de y, o que vai acontecer com o meu expoente? Com o n. O expoente, né, é 4. Ele vai vir aqui para frente. Então, eu vou ter 4, certo? Repito a letra do meu exercício, que no caso é x. E o meu expoente, né, vai ser subtraído de 1, sempre que for derivada. Então, vai ser 4 menos 1. Portanto, a derivada da função de y vai ser 4x ao cubo. Só isso, Ana? Sim. Terminou. Vamos fazer um outro. Eu tenho a função de y igual a w na 27. Então, a derivada, né, você tem que simbolizar, vai ser o quê? O n, que é o meu expoente, vem para frente, no caso, o 27, certo? 27. Repito a letra, a incógnita, no momento w, e subtraio 1 do meu expoente inicial. Então, vai ser y igual a 27w na 26. Ana, só um adendo, né? Não vamos falar disso já, mas só para você ter uma ideia, às vezes você viu no livro ou nas aulas de segunda que estão um pouquinho mais adiantadas, às vezes pode aparecer 2 linhas, 3 linhas. Who the fuck's that one? Quer dizer que você tem uma derivada. Se só tem um risquinho, é derivada de primeira ordem, que é o que a gente está fazendo aqui. 2 risquinhos, derivada de segunda ordem. 3 risquinhos, derivada de terceira ordem. Não entendi nada, Ana. Por exemplo, nós temos a derivada de primeira ordem aqui. Se você quisesse continuar derivando, né, uma derivada de segunda ordem, você partiria desta função. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui depois que eu quero explicar esse conceito dessa constante. Eu já volto, tá? Mas você ia continuar derivando. Deixa aqui guardadinho. Olha só, a função de y igual a x. Qual que é o expoente que eu tenho aqui? Nenhum, Ana. Gente, vou me matar e já volto. Quando não tem nada, é 1, certo? É a mesma coisa que eu perguntar se x é positivo ou negativo.
Ele é positivo, se não tem nada, tá subentendido que é um maisinho, tá, galera? Então, a derivada dessa função vai ser o quê? O expoente ele vem para frente, que é 1. Repito a incógnita, olha só, que é o x, e o expoente vai ser 1 menos 1. Então, y' é igual a 1x, ou simplesmente x, na zero. Galera, sempre que você tem uma letra elevada a zero, né, um número, qualquer coisa, o resultado dessa exponencial vai ser 1, tá? Qualquer coisa elevada à potência zero vai ter como resultado 1, a não ser que você tenha zero na zero, que aí é zero, tá, galera? Então, o que seria? Seria esse 1 vezes o 1 do x na zero, que é a mesma coisa que 1. Então, a derivada da função y igual a x vai ser 1. Guarda que a gente já vai falar disso, mas deixa eu explicar isso aqui primeiro. Galera, olhem essas duas funções. Eu tenho y igual a 2x e y igual a 2, tá? Às vezes tem muitos alunos que confundem o termo constante. O que é uma constante? Nesse caso, independente dos números que eu colocar na minha variável x, ele vai estar sempre multiplicado por 2, porque é a minha função apresentada, né? Isso aqui é uma constante, é o que se repete, não vai variar. Igual aqui, né? Eu não tenho uma letra, é um número fixo. Mas o que acontece, galera? Esse 2, essa minha constante, ele está acompanhado de uma letra. E aqui não, tá? Aqui ele está acompanhado, deixa eu até colocar acompanhado, certo? E aqui ele é termo independente, certo? Quando ele está acompanhado de uma letra, de uma incógnita, como que fica a derivada? Eu simplesmente repito ele é uma constante, tá? E faço a derivada dessa minha letrinha. Esse aqui fica aqui embaixo multiplicando a minha derivada. A gente fez o do x na 1, que era o quê? Caía o expoente 1, repetia a letra e fazia o expoente menos 1. De forma que eu teria o 2 da minha constante, multiplicando 1 vezes x na zero. Y' vai ser 2 vezes 1, x na zero, qualquer coisa elevado na zero vai ser 1. Então, eu vou ter que 2 vezes 1 vezes 1 vai ser 2. Beleza. Nesse caso, galera, eu tenho um termo independente. Como assim? Ele não está acompanhado de letra nenhuma, ele está sozinho. Tá de boas, tá? Sempre que você tem um termo independente, eles chamam de constante, mas nem sempre eu gosto de trazer assim, porque eu sei que tem muito aluno que confunde. Quando eu tenho somente um termo independente, não tem nenhuma letra que ele está multiplicando aqui, nem dividindo, tá? Podia ter somando. Agora, multiplicando ou dividindo não tem nada. A derivada de uma constante vai ser sempre zero. Como assim, Ana? Por exemplo, função de y igual a 24. O 24 está multiplicando ou dividindo alguma letra aqui? Tem x, alguma coisa aqui? Não tem. Ele é um termo independente, então a derivada é zero. 102, y igual a 102, também é um termo independente. É uma constante, então a minha derivada é zero. Y igual a 1 é um termo independente, é uma constante, a derivada também é zero. Ana, adorei. Galera. Então vamos voltar para o que a gente deixou na luva, olha só. Se eu quisesse fazer a derivada de segunda ordem nesse cara, esse número está acompanhando uma letra, ele está multiplicando, como o 2x aqui, ó. Ele está acompanhando, então eu repito essa minha constante e aí começo a fazer a minha derivada, que no caso diz respeito a w na 26, né? Que é um cara elevado a um expoente. Então, o que acontece? O expoente cai um tombo, que é o 26, só que nesse caso ele vai multiplicar o 27. Repito a letra e subtraio 1 do meu expoente. Vai ficar 25. Aqui, Aninha precisa de calculadora. 27 vezes 26, 702, W na 25. Isso aqui nem é tema da aula, mas eu sei que sempre tem alguém que pergunta nessa altura do campeonato. Tá, galera? Então, sempre vai ficar caindo isso aqui. Posso ter quantas derivadas? Nesse caso, vou deixar uma pergunta, no próximo vídeo eu respondo. Eu posso ter derivada até você ter um termo independente e zerar, que aqui não tem mais o que eu derivar, né? Aqui eu sempre vou ter um expoente para cair. Quantos expoentes eu tenho para cair ainda? Quantas derivadas eu vou ter? Uma perguntinha aí para vocês para refletirem. Certo, galera? Vamos lá. Por exemplo, aqui, eu tenho uma constante, que é o meu 14, só que ele está acompanhado dessa letra, então ele não é um termo independente.
Então, a derivada dessa função, eu vou simplesmente repetir o 14. Ele vai ficar aqui para multiplicar a minha derivada. E eu vou fazer a derivada de t na 9. Olha lá, eu tenho a derivada de uma incógnita, que no caso é o t, elevado a um expoente n, que no caso é 9. T na 9. O que vai acontecer? Ó? O 9 cai, certo? O expoente cai, multiplicando a constante. Repito a letra e subtraio de 1 o meu expoente inicial. Então, vou ter y' igual, vamos lá, 14 vezes 9, 126, t, 9 menos 1, na 8. Certo, galera? Isso aqui é o resultado da minha derivada. Beleza? Vamos só fazer uma expressãozinha para garantir aí a galera. Suponhamos que nós temos a função de 3x na 4 mais 8x mais 5. Por que não está y aqui, Ana? Y, f de x, tanto faz. Eu estou forçando tudo que pode aparecer para vocês. Pode aparecer g de x, g de y. Isso aqui indica que é uma função, certo? Então, olha lá. A derivada, eu coloco aqui, f' de x, vai ser o quê? Nesse caso, é como se nós tivéssemos 3 exercícios. A gente está fazendo tudo separadinho ali. A gente vai fazer 3 vezes a mesma coisa somente porque agora ele está numa expressão. É como se nós estivéssemos desenvolvendo 3 exercícios anteriores. Vamos lá. O 3, galera, ele é uma constante, só que ele está acompanhado de uma letra. O que a gente acabou de ver? Eu repito. E faço a derivada aqui do x na 4. Qual que é a derivada? Cai o expoente pela regrinha 1, né? Repito a letra e subtraio de 1 o meu expoente. Então, 4 menos 1. Ana, eu sei fazer direto. Faz direto, man. Tô fazendo devagarzinho para todo mundo entender. O próximo, 8 vezes x. O 8 é uma constante, só que ele está acompanhado de uma letra. Ele não é um termo independente. Então, eu repito e faço a derivada de x. X, se não tem nada, é x na 1. Cai o expoente, repito a letra e subtraio de 1 o meu expoente inicial. Então, vai ser 1 menos 1. Mais 5. Esse 5, galera, tem uma letra acompanhando ele aqui, multiplicando ou dividindo? Não, é somente um termo independente. Aqui, nesse caso de constante que eles chamam, a derivada de uma constante vai ser sempre 0. F' de x, né? Vai ser 3 vezes 4, 12. X na 4 menos 1, x ao cubo. Mais 8 vezes 1, 8. X na 1 menos 1. X na 0. Qualquer coisa elevado a 0 vai ser 1, galera. Então, eu vou ter, né, que 8 vezes 1, fazendo passo a passo. De forma que eu vou ter como resultado dessa derivada 12x ao cubo mais 8. Ana, não posso juntar? Não, galera, porque aqui eu tenho x ao cubo. Para eu juntar esses dois termos, eu teria que ter 2x ao cubo mais 8x ao cubo, de forma que eu teria 20x ao cubo. Aqui eu não tenho, esse cara não tem x ao cubo, certo? Então, não tenho o que juntar, são coisas diferentes. 12x ao cubo mais 8 é a derivada de primeira ordem dessa função de 3x na 4 mais 8x mais 5. Beleza, galera? Próxima aula a gente volta aí com a continuação da nossa tabelinha de derivadas. Bons estudos, espero que tenha ajudado vocês aí num conceito inicial. Grande abraço!